Nesse vídeo eu quero te explicar por que depois da pandemia todo mundo ficou mais pobre, por que tudo ficou muito mais caro, por que as coisas nunca mais voltaram ao preço de antes. Quero te explicar de uma forma simples, sem muita teoria, sem muita parte técnica, algo que você vai entender de uma forma bem mastigada e vai ficar bem simples de você perceber aonde que está o problema, qual que é o diagnóstico e o que você tem que fazer para te proteger, principalmente o que você já tem de dinheiro, o que você já tem de patrimônio e o que você vai construir no futuro. Então vamos lá. Na pandemia aconteceu algo que poucas vezes na história acontece. Basicamente, as taxas de juros no Brasil ficaram praticamente zeradas. Os bancos receberam muito dinheiro de Banco Central, conseguiram aumentar muito a sua liquidez e começou a ter uma grande expansão de crédito. Resumindo para você, te explicando de uma forma fácil. Os bancos começaram a emprestar muito dinheiro, não só porque estava de fato com mais dinheiro em caixa para emprestar, só que também porque as taxas de juros estavam artificialmente zeradas, extremamente baixas, então ficou muito mais fácil das pessoas pegarem empréstimos. Por um lado, isso é bom, por outro lado, traz consequências no médio e longo prazo. O que acontece? Isso é o que a gente chama de ciclos econômicos. Basicamente, isso criou uma bolha ou, no mínimo, um boom econômico com esse crédito novo que estava surgindo. Simplesmente mais dinheiro na economia faz as pessoas gastarem mais, consumirem mais e investirem mais, investir em imóvel, comprar ações, comprar qualquer coisa que seja. Simplesmente tudo sobe a demanda e as coisas ficam mais caras. Então, simplesmente tudo ficou mais caro por uma consequência de mais dinheiro na economia. Você consegue ver claramente isso olhando esse gráfico chamado M1. Ele literalmente mostra a quantidade de dinheiro que existe na economia e você vê que desde 2020 a quantidade de dinheiro no Brasil subiu praticamente 54%. Lembrando que esse gráfico ele mostra mais um dinheiro físico e mais o dinheiro de depósito à vista. Então, tudo que você tem em conta corrente, por exemplo, ele não contabiliza fundos de ações, fundos de investimento. Ele vai contabilizar apenas dinheiro líquido que você pode usar a qualquer momento. E fica claro que como que o dinheiro está aumentando, como que ele aumentou 50% em 5 anos. Porque basicamente foi criado dinheiro artificial, foi criado dinheiro apertando botões, fazendo empréstimos sem poupança que correspondesse a esse dinheiro. E aí a gente entra até um pouco no diagnóstico, que é o que? Toda essa inflação absurda que a gente está colhendo hoje foi plantada não só 5 anos atrás, mas foi plantada desde o surgimento de um sistema financeiro Frankenstein, um sistema financeiro corrupto, um sistema financeiro baseado em roubo, baseado em te deixar pobre, em roubar teu poder de compra. E esse é o sistema Fiat, sistema fiduciário, um dinheiro que não existe lastro nenhum. Muito antigamente, e terminou oficialmente em 1971, existia o padrão ouro. O padrão ouro, basicamente, você tinha ouro físico guardado em banco como reserva e você tinha cédulas bancárias como se fossem só uma representação de uma quantidade de ouro. Muito, mas muito antigamente ainda existia um padrão metálico, que eram moedas de ouro, moedas de prata, que tinham algum valor intrínseco naquilo ali. Então existia um valor natural, porque eram moedas de metais que não podem ser produzidos sem um esforço de mineração, sem um esforço de cunhar aquelas moedas. Muito diferente do que existe no mundo moderno, que são dinheiro virtual. E esse é o problema. Independente de qualquer problema que fosse existir na pandemia, se criou muito dinheiro. Por um curto período pode ser algo bom, só que a conta vai vir e ela vem e cobra juros. E aí que está o problema. Muito dinheiro, a inflação de preço subiu por causa da inflação monetária, por causa do aumento de dinheiro. E aí você tem que se perguntar, será que isso vai parar de acontecer? E você pode olhar desde o plano real e você vê que a tendência é
aumentos explosivos de mais de 2.000% de criação de dinheiro. Está criando dinheiro do nada. Não só essa criação é não só feita por bancos centrais, mas quando um banco normal, qualquer banco, faz um empréstimo para qualquer pessoa, na maior parte esse dinheiro não existia. Não era, por exemplo, eu tenho R$ 1.000, eu deposito esse dinheiro no banco e eu falo para o banco, ó, eu vou renunciar de usar esse dinheiro agora e você pode emprestar para alguém e essa pessoa vai me pagar alguns juros. Não, o que acontece é, eu deposito qualquer dinheiro na minha conta, R$ 1.000, o banco guarda em reserva 20%, por exemplo, e esses 800 ele empresta para outra pessoa. Só que eu ainda tenho meus R$ 1.000, só que agora outra pessoa recebeu um depósito na conta dela de R$ 800. E aí que esse dinheiro começa a se multiplicar e se multiplicar. E o que acontece quando esse dinheiro vai expandindo? O seu poder de compra, o nosso poder de compra é diluído, porque tem mais dinheiro sendo criado disputando os mesmos bens. Geralmente o PIB, a produtividade e a riqueza no país não cresce na mesma proporção que esse dinheiro está sendo criado. Pensa, eu sempre dou esse exemplo, mas pensa que você tem 5 maçãs e 5 unidades de moeda, qualquer que seja. Naturalmente uma moeda vai comprar uma maçã, só que se você dobra a quantidade de dinheiro, agora você tem 10 moedas para 5 maçãs ainda, a inflação vai vir e essa maçã vai custar agora tendencialmente 2 moedas e não mais uma. Não porque o preço da maçã subiu, mas porque a moeda foi expandida, o seu poder de compra foi diluído e você ficou mais pobre, você tem que pagar mais dinheiro para comprar os mesmos bens anteriores. E por isso que inflação não é aumento de preço, o aumento de preço é consequência. O que acontece é a expansão do dinheiro. Só que foi dado, por qualquer que seja o motivo, uma permissão moral deles fazerem isso com o dinheiro de todo mundo. E pensa que são pessoas que pouparam a vida inteira, pessoas guardaram muito dinheiro e as pessoas trabalham, só que elas estão sendo roubadas diretamente o poder de compra delas. E se você está roubando o poder de compra das pessoas, para mim isso é um roubo de vida também, porque as pessoas pouparam, guardaram, trabalharam e deram tempo delas para serem roubadas por banqueiros e por governantes. E não tem quase ninguém que tem um discurso aberto sobre ir contra isso, porque é um sistema completamente sujo e que já está há décadas e décadas acontecendo no Brasil. Praticamente a única época, se eu não me engano, que teve um padrão ouro de fato foi na época imperial. Nos Estados Unidos acabou faz algumas décadas e justamente o problema vai continuar se criando mais dinheiro. Por isso que da pandemia até hoje os preços subiram absurdamente e a tendência é que suba mais. Tem coisas que subiu até mais. Se você pegar a média disso daí, alguma coisa que custava R$ 10, ela está custando R$ 15,40, por exemplo, com esse aumento de 54%. E isso daí é um aumento de dinheiro que existiu. Você foi diluído nessa mesma proporção. E aí eu te falo o que não pode ser diluído dessa forma para você proteger o teu dinheiro e você não sofrer com esses problemas com o teu dinheiro, com a tua poupança, com o que você trabalha, porque nossos salários não vão ser reajustados em 12, 13% ao ano. Isso não existe em quase nenhum emprego normal. Só que existe uma forma de dinheiro digital que não pode ser criado nessa mesma proporção que qualquer outra moeda no mundo. E ela se chama Bitcoin. Se você já conhece meu canal, você sabe que meu foco aqui é falar sobre Bitcoin. Só que muitas vezes ele surge no final, apenas como uma solução. E mais importante do que você saber usar ele também, é você entender o porquê que você está usando, o que você está querendo se proteger. Porque assim, se você simplesmente vê o Bitcoin como um investimento, como ganhar dinheiro à base de especulação, o que vai acontecer é que qualquer quedinha de 20, 30% você vai se desesperar, vai vender e vai perder dinheiro, mesmo com o melhor ativo do mundo. Então você precisa entender e se conscientizar do porquê que você compra Bitcoin e porquê que ele é uma poupança de fato, a única poupança real que existe hoje, porque é o único dinheiro no mundo que não pode ser criado e inflacionado,
que tem uma oferta fixa que não vai passar de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Isso é impossível no protocolo, só que ele é fixo em 21 milhões e todo o resto, dólar, real, não é fixo, não tem teto, vai continuar sendo criado cada vez mais. A cada 5, 6 anos vai dobrar o dinheiro. E o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin que é fixo? Ele vai continuar explodindo de preço. Por isso que todas as outras moedas são inflacionárias e o Bitcoin é deflacionário. Ele tende a subir mais porque existe uma inflação menor dele. Independe, não é igual pensa em sei lá, em alguma joia, alguma joia de diamante, por exemplo. Vamos dizer que alguma empresa produz apenas 200 joias daquela ali. Só que se a demanda está muito grande, eles conseguem ir lá e produzir mais 200. Eles dobram a oferta. Com Bitcoin não é possível você aumentar a oferta pela demanda. Você tem um ajuste de dificuldade de mineração. Naturalmente, a tendência é que se minere a cada 10 minutos um bloco de Bitcoin. A recompensa vai caindo pela metade a cada 4 anos. São coisas que são programadas matematicamente, por isso que o Bitcoin é um dinheiro superior a todos os outros já criados na história, muito superior até mesmo do que o ouro, porque o ouro tem uma oferta que consegue ser aumentada ainda se existe uma demanda maior. O ouro você consegue produzir mais, se ele está valendo muito, o incentivo a produzir ouro aumenta também. Por isso que o ouro muitas vezes não sobe tanto assim de preço, porque ele chama a atenção de produtores, eles conseguem produzir mais, ganham mais, a oferta aumenta e os preços caem. Então ele se estabiliza um pouco mais. Com o Bitcoin é impossível fazer isso. Então se você quer proteger teu dinheiro, você já entendeu o problema, que é a criação de moeda por governos, e no governo entra bancos centrais, e o sistema financeiro normal, o sistema bancário, está criando dinheiro do zero. E eles não pedem permissão para ninguém, simplesmente criam. Quem regula isso é o próprio Banco Central, ou seja, é um braço ligado ao governo. Você tem que aceitar isso e você vai ficando mais pobre. Então, use a única arma que existe hoje, que é o Bitcoin, para se proteger. Se você não entender a função dele principal, que é essa, você vai ficar cada vez mais pobre. Basicamente é isso. Espero que você tenha entendido a lógica desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. E comenta aqui embaixo se você de fato concorda com essa visão, se você acha que é uma visão utópica, o que você acredita, o que você tem feito. Vamos conversar aí.